Bom, sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos falar hoje nosso tema aqui da aula, a parte de circuitos elétricos, né? Então eu vou colocar aqui para apresentar aqui para vocês a minha tela, em que nós estaremos alternando, né? Sempre aí as configurações. Então vai ter hora, por exemplo, que eu vou entrar aqui no modo Meet, em que ele vai ficar no modo infinito, como vocês vão perceber aí agora, tá? Então, por exemplo, que nem agora, ele vai acabar entrando aí no modo infinito aí, sem problemas. Mas nós vamos trabalhar muito pouco aqui. Bom, primeira coisa que eu queria ver com vocês, tá legal? É o que vocês entendem mesmo por um circuito elétrico, né? Então vamos lá, vamos só retomar a nossa ideia aqui, né? Vamos só retomar a nossa ideia aqui. Então, um circuito elétrico, eu preciso de uma fonte de energia, eu preciso não só de uma fonte de energia, mas a fonte de energia como algo para ligar um aparelho. Um aparelho, por exemplo, pode ser entendido como, por exemplo, uma lâmpada, certo? E isso deve estar conectado a essa fonte de energia para que haja aí uma circulação de elétrons aí, tá? Então, no caso daí os elétrons, eles saem dessa fonte de energia, percorrem todo o circuito aqui e despejam sua energia dentro da lâmpada, que no caso é um equipamento feito para emitir luz, tá legal? E retorna à fonte de energia. Isso é o circuito que a gente fala, que a gente chama um tipo de corrente específica que chama-se corrente contínua. Tá legal? Então, só recapitulando aí essa ideia. Temos outra forma de corrente, que é a corrente alternada, tá? Mas não vamos entrar em detalhes aí com relação a isso. Bom, vocês estão enxergando aí o desenho aí que eu fiz? Como que tá? Manda aqui no chat aqui pra mim se vocês estão enxergando. Beleza, tá legal. Perfeito. Então, esse é o princípio de qualquer sistema, tá legal? Agora, tem uma questão, né, que é o seguinte. Eu tenho dois tipos de circuitos. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui para facilitar para vocês. Eu tenho dois tipos de circuitos, tá? Eu tenho circuitos em série. Eu tenho circuitos que são chamados de circuitos em série. E tenho circuitos que são classificados em paralelos. E eles possuem características distintas entre eles. Tá legal? Bom, dentro das características, eu acho que é mais fácil a gente mostrar no esquema de funcionamento. Pois não. Aceitei aqui. Quem pediu aqui, eu já aceitei. Tá? Todo mundo que pediu aqui para entrar aqui na aula aqui, eu aceitei aqui. Tá aqui. Estamos aqui firmes e fortes. Tá legal? Então, só voltando aqui, né? Então nós temos, nós vamos classificar os circuitos em dois tipos, em série e em paralelo. Tá? Bom,
quais são essas características? Então eu vou começar aqui com um circuito em série, né? Então nós podemos ver, deixa eu ver se tem zoom aqui nessa versão, acho que não tem. Bom, então nessa situação aqui, por exemplo, né? O que acontece? Meu circuito não está ativo, tá? Meu circuito não está ativo. E por que ele não está ativo, tá? Porque ele não está o quê? Percorrendo, não está percorrendo sobre ele uma corrente elétrica. Para que esse circuito, né, aqui nessa região aqui, nós temos nessa região aqui, nós temos a, deixa eu dar um print de tela aqui. E mandar lá para a tela de desenho, fica mais fácil para a gente fazer nossos rabiscos. Então o que acontece? O que nós temos aqui? Aqui nós temos a nossa fonte de energia, no caso aqui uma pilha, e aí nós temos os equipamentos ligados em sequência. Então aqui o equipamento aqui é a lâmpada 1, aqui é a lâmpada 2 e aqui é a lâmpada 3. Para que esse circuito possa ser percorrido, tá, por uma corrente elétrica, é necessário que eu feche esse circuito, ou seja, que eu crie pontes entre a saída de energia e o retorno dessa energia. Tá legal? Bom, dito isso, vamos pôr o circuito para funcionar. É normal dar uma travadinha às vezes no desenho aí, porque tem a ver com a velocidade de conexão de internet, tanto minha quanto sua, tá? É por isso que eu tô fazendo aqui até a gravação dessas telinhas aí, né? Gravando aqui esses desenhinhos, tá legal? Então voltando, né? Então vamos voltar aqui. Quando eu pego e ativo, né, o meu circuito aqui, nada aconteceu. Por quê? Para que ele possa funcionar, eu preciso ativar, fechar todo o meu circuito. Eu vou aumentar aqui a questão de volts para que vocês possam ter uma ideia aí da questão de brilho. Alterar voltagem. Eu vou pôr aqui 30 volts. Feito. Tá legal? Então, olha só. Aqui, todo o circuito está funcionando justamente porque ele está sendo o quê? Percorrido por uma corrente elétrica, como vocês podem perceber aqui, por todas essas bolinhas que são representados aqui, os elétrons, tá legal? Então, os elétrons vêm, eles possuem uma certa velocidade, né? E quando chega aqui, eles despejam essa energia por meio de uma resistência que ele tem de passagem aqui nesse equipamento. E aí a gente tem algumas grandezas relacionadas aí a toda essa parte, né? Essas grandezas, eu vou destacar ela lá na tela de desenho.
destacar ela aqui na tela aqui do desenho, nós temos uma quantidade de amperes, tá legal? Uma quantidade de amperes, certo? Que é a quantidade de corrente elétrica. No caso aqui, eu gostaria que vocês notassem que todo o circuito é percorrido por uma mesma corrente elétrica, tá legal? E eu também gostaria de lembrar a vocês que nós temos, tá legal? Tudo isso sendo relacionado com a primeira lei de Ohm, que é onde a voltagem depende da resistência e da corrente elétrica, isso a gente já discutiu em aula. E as resistências dependem do equipamento que será percorrido por essa corrente elétrica, ou seja, depende da geometria deles. E isso aqui a gente ainda precisa discutir um pouquinho, mas a gente já discutiu o quê? Que cada equipamento, cada material tem sua própria resistência, ou seja, ele de certa forma dificulta a passagem da eletricidade, ou seja, dos elétrons ali dentro do circuito, tá legal? Então é interessante que a gente tenha essa visão aí, né, sobre essa parte aí. Só fazer uma coisa aqui. Ok. Então, voltando, temos aqui a primeira lei de Ohm, né? E o que isso quer dizer, a lei de Ohm? Isso quer dizer que cada lâmpada dessa daqui possui uma resistência, né? No caso dessa lâmpada aqui, ó, alterando a resistência, ela está me marcando aqui uma quantidade de 10 ohms. E no caso aqui, nós temos 3 lâmpadas iguais para ilustrar aquilo que nós fizemos lá no laboratório com os LEDs, tá? Então tinha 3 LEDs iguais, obviamente eles vão ter brilhos idênticos dentro dessa situação. Isso significa o quê? Mesma resistência. O que a gente vai fazer agora é medir a quantidade de volts de cada sistema, tá legal? Então eu estou aqui com o meu multímetro, ou seja, com o meu voltímetro, e aí eu vou pegar, vou medir um polo aqui da pilha e outro polo da pilha. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho uma fonte de energia elétrica de 30 volts. Percebo que pela lei de Ohm, quando eu aumentei a tensão aqui, aumentamos automaticamente também o que? A corrente elétrica do circuito. Então, olha só, nesse caso aqui eu tenho 1 ampere sendo retornando à fonte. Eu tenho 1 ampere passando pela lâmpada 1, 1 ampere passando pela lâmpada 2 e 1 ampere passando pela lâmpada 3. Tá legal? O que nós vamos ver agora é a voltagem, ou seja, a tensão elétrica, DDP, em cada lâmpada.
Então, nossa fonte de energia possuía aí 30 volts, né? Então, vamos anotar essa informação. Então, aqui, no circuito em série, a minha fonte era constituída de 30 volts. Como a gente pode perceber aqui no circuito, a lâmpada 1, tá legal? Ela possui aproximadamente 10 volts. Então, eu venho aqui e coloco aqui que a lâmpada 1 tem 10 volts. Tá legal? Como são todas lâmpadas iguais, obviamente nós vamos ter o quê? 10 volts também em cada uma delas, conforme a gente pode perceber aqui. Porque todas as lâmpadas são o quê? Iguais. Tá legal? Então, a gente vem aqui, lâmpada 2 igual a 10 volts e a lâmpada 3 também igual a 10 volts. Tá legal? Então, 10 volts. Então, perceba o seguinte, que a soma da tensão das 3 lâmpadas, elas correspondem à tensão total da fonte. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver com relação a um circuito em série, que a tensão total, ou seja, a quantidade de volts total, a voltagem total do sistema, vai ser a voltagem desprendida no equipamento 1, mais a voltagem desprendida no equipamento 2, mais a voltagem desprendida no equipamento 3, e assim por diante. Quanto mais equipamentos em série eu tiver, mais a soma de todos eles será a tensão total. Uma outra característica é que a corrente total do sistema ela é igual em todos os equipamentos, como a gente falou lá inicialmente. Então, essas são as duas características aí com relação a esses equipamentos. Tá legal? Então, se eu tiver infinitos equipamentos, a corrente elétrica que percorre cada um deles será a mesma. E isso faz todo sentido porque você não tem aqui nada que modifique essa condição. Eu vou mostrar para vocês agora que a tensão total é a soma de todos os equipamentos, mudando o quê? A característica de cada uma dessas lâmpadas. Então aqui eu vou alterar, por exemplo, a resistência. Aqui eu vou pôr 20. Nessa lâmpada aqui eu vou pôr 20 ohms. Percebam que, inclusive, ela possui o quê? Um brilho diferente. Porque ela, como ela possui uma resistência diferente, ela vai ter o que também? Características diferentes. Tá legal? E é importante que a gente destaque isso. Equipamentos diferentes têm diferentes funções. Então você tem lâmpadas que possuem maior brilho, lâmpadas que possuem menos brilho, e tudo isso está relacionado ao quê? A resistência dessa lâmpada. A mesma analogia nós podemos fazer com relação, por exemplo, a motores. Nós temos motores elétricos que giram mais rápido, motores que giram com mais força, e isso significa que cada um desses motores possui o quê? Resistências diferentes. Mesma coisa, micro-ondas e assim por diante. E isso ocorre com todos os equipamentos. Tá legal? Então, eu vou modificar aqui, mais uma vez, né? Voltando aqui para o circuito. Aqui eu vou pôr 20 ohms. Tem alguém
alguém mandando mensagem aqui? Bruno, João Vitor, Ezequiel. Tá. Ah, obrigado pela saúde, Mar. Então vamos lá. Voltando aqui no circuito. Aqui eu vou alterar a resistência para 30. Então percebam que agora eu tenho um equipamento. Opa, tem gente entrando agora. Sem problema, sem problema. Então olha só. Percebam que nesse caso agora, ó, aqui eu tenho um equipamento com resistência de 10 ohms. Aqui eu tenho um de 30 e aqui eu tenho um de 20. Perceba que ao fazer isso, eu mudei todas as características do meu circuito, e inclusive a própria corrente elétrica também foi modificada. Tá? Mas mantemos a ideia aqui de que a tensão, né, da fonte continua o quê? Os mesmos 30 volts. Então olha só. Vamos verificar. Primeiro, temos em todos os casos a mesma corrente elétrica em cada equipamento. Tá legal? E temos aqui também agora demonstrado que na lâmpada 1, nessa nova configuração,